Olá, bem-vindo a todos mais uma vez no meu canal para mais um vídeo. Vamos continuar a leitura do livro Sistema Unificado de Conhecimentos. A última vez eu parei no meio do item 10. Agora nós vamos concluir o item 10 e ler o item 11. Se der tempo de ler o item 12, nós podemos terminar o livro neste vídeo. Vamos ver se não fica muito longo para não cansar a vocês. E peço a todos que gostarem para deixar a curtida, né? Curtir, dar um like e compartilhar esse vídeo com os seus amigos. Um vídeo que ajuda a fazer concentração, um vídeo que divulga o livro Sistema Unificado de Conhecimento de Grigori Grabovoi e que ajuda você a fazer suas pilotagens, ou seja, concentrações, junto com o aparelho PRK-1U. Então, deixa eu compartilhar o aparelho com vocês. Vamos guardar isso. E vamos começar, né? Fixar o nosso objetivo de controle, porque sempre que você vai trabalhar com o aparelho, PRK-1U de Grigori Grabovoi, ou sempre que você vai fazer uma pilotagem, que eu prefiro chamar de controle, né? Ou uma concentração, você fixa o seu objetivo. E a leitura dos textos de Grigori Grabovoi você pode transformar em uma pilotagem fazendo exatamente isso, fixando um objetivo, uma meta que você deseja realizar. Então, vamos nos concentrar agora em nosso corpo físico, levando a atenção para a região do peito. À nossa frente, nós criamos, né, uma esfera, um objeto informativo na forma de uma esfera. Essa esfera ela tem volume. Você consegue, com o seu olhar, penetrar e chegar ao centro da esfera. E nesse centro você insere o objetivo principal, que sempre é dos estudantes de Grigori Grabovoi, a salvação de todos, a macro-salvação e o desenvolvimento harmonioso para todos. Esse é sempre o nosso objetivo, o foco principal. Você olha no centro dessa esfera, se concentra e vê como é para você a realidade onde todos já tenham a vida eterna assegurada. Todos, seres humanos, animais, até objetos que nós não achamos que têm um desenvolvimento, mas tem sim. Todos os objetos têm um desenvolvimento e que devem ser harmoniosos. As árvores, as plantas, as pedras, os planetas, os cometas, tudo na nossa realidade tem um desenvolvimento e nós inserimos nessa esfera que é harmonioso. E agora vocês inserem dentro desse objetivo macro o seu objetivo pessoal que você deseja realizar, ver realizado. E você olha como o seu objetivo pessoal faz parte da macro-salvação. Ele é um item de toda a macro-salvação. Então, como tudo será salvo, o seu objetivo também será realizado, porque você harmoniza ele junto com todos,
com a macro-salvação de todos. Esse desejo que você quer ver realizado, ele se torna harmonioso, junto com o objetivo de salvação global e desenvolvimento harmonioso, porque esse objetivo de macro-salvação, por si só, é o suficiente para harmonizar qualquer coisa. E uma vez que você consegue vê-lo realizado, todos os seus objetivos você já vê dentro dessa esfera de uma forma completamente realizada. Você leva esse objetivo para a lente pequena, essa lente que tem o número 278 ao lado, e começa a girar dentro dessa lente em sentido anti-horário. Você gira durante o tempo que você julgar necessário. Você determina um ritmo, cada um tem um ritmo diferente, você determina o seu ritmo. Você leva para a segunda lente, essa acima. E quando você achar conveniente, você leva o objetivo, essa esfera, para a terceira lente. E continua girando entre as três lentes, passando pelas três lentes em sentido anti-horário. E você vê o seu objetivo, cada vez que você gira, se encher muito mais de luz, a luz da eternidade gerada pelo próprio aparelho, pelas partes internas do aparelho, pelas lentes, pela superfície do aparelho e pelos diamantes, pedrinhas de diamantes que tem nessa placa metálica ao lado das lentes. Tudo isso é para gerar luz que vai se unindo ao seu objetivo e fazendo que ele se torne cada vez mais iluminado e a sua realização se torne cada vez mais próxima. Às vezes a realização é automática, instantânea. E vamos começar a leitura da onde paramos no outro vídeo, no meio do item 10. No meio não, quase no final do item 10. Pergunta: adiciono algo ao futuro com as minhas informações? Resposta: se se exprime passividade, o resultado é passividade. Existe um problema, vocês o transformam e o resolvem. Procurem encontrar a estrutura ótima de pilotagem. Usem pontos de vista diferentes da atual compreensão e estados de consciência para o rápido alcance do resultado da pilotagem e da salvação. Existe um percurso deste tipo. Para o desenvolvimento do sistema da visão irracional, é necessário concentrar a atenção na planta dos pés das 22 horas às 22 horas e 5 minutos. E realmente ocorre a ativação do subcórtex cerebral. Este é um dos elementos. Em outras palavras, muitas questões podem ser resolvidas através do sistema de concentração e vocês terão respostas concretas. Vocês têm o acesso às informações. Não veem somente a forma, mas vocês obterão também as respostas concretas. A informação é dinâmica, pode ser transformada e, ao mesmo tempo, pode receber as respostas necessárias. Pergunta: nascemos com as informações já inseridas? Resposta: claro. Uma grande quantidade de informação é pré-programada, porém pode ser mudada. Eu dou o método de pilotagem sem nenhum dano para todas as outras partes. Pergunta:
O que é a hereditariedade? Resposta. A hereditariedade também é uma estrutura informativa, aonde já é presente o nível dos eventos. Prestem mais atenção nas informações correspondentes à saúde de vocês. Pode estar relacionada não somente ao vosso organismo, mas também à ecologia ambiental, aos eventos externos, etc. A hereditariedade também pode ser modificada com os mesmos métodos. A lei é tal que, quanto mais vocês reconstruírem a linha hereditária, ou seja, mais saudáveis vocês forem, mais saúde terão as próximas gerações, ou seja, estão fazendo só o bem. Não existe o conceito de rastros hereditários das doenças. Se vocês melhorarem uma única substância elementar, somente uma célula, terão melhorado tudo em tudo. Eu dou o desenvolvimento com base nas leis de conexão universal. Por isso, a melhora em um campo comporta sempre uma melhora em tudo. E isso acontece através de uma melhoria correspondente de todas as conexões no processo de trabalho. Quanto a isso, os meus conhecimentos determinam a estrutura edificante da pilotagem. E essa é a razão pela qual devem ser divulgadas sem limites. Deste modo, se realiza também o princípio da salvação, que diz que quanto mais os meus ensinamentos são assimilados, mais rapidamente se realizam os princípios práticos da salvação. Os pontos de vista podem diferenciar. Você pode assumir novos pontos de vista. Se quiser, olhe de um certo modo, se preferir, de um outro. Para poder entrar na variante intermédia, ou seja, intermediária, no campo de informação, aqui também existe um frame das 22 horas e 17 minutos às 22 horas e 22 minutos. Precisa se concentrar no dedo indicador da mão direita. Aqui, o percurso será muito mais correto. É preferível que você trabalhe em mais fases. Existe o trabalho da organização da forma. Concluímos, então, o item 10. Agora, passarei a ler o item 11, do livro Sistema Unificado de Conhecimento. O item 11 são estruturas informativas. As características declarativas das estruturas informativas são de representação. Enquanto a estrutura primária informativa é percebida pelos tecidos orgânicos ou por uma substância específica que pertence ao homem, estas estruturas podem refletir as informações, mas não corresponder com a forma à estrutura da pilotagem. Nesse caso, é necessária a estrutura pilotante radical, que em qualquer transformação mantenha sua forma fundamental, matricial, canônica, ou seja, uma estrutura informativa de base, que pilote em qualquer campo de informação. Enquanto que a estrutura declarativa de representação pode possuir a mesma forma, mas sua diferença consiste na configuração da forma relativa à projeção interna. É entendido como projeção interna, não no senso de pegar uma esfera, cortá-la em duas partes e ver o que contém,
bem sim uma projeção interna do ponto de vista da percepção da consciência. Eu dou tudo somente a partir do ponto de vista da percepção da consciência. Ou seja, aqui preciso olhar como a vossa percepção permite ver esta projeção. Se vocês se aproximarem a algumas esferas de informação, então, no momento de contato, a projeção interna pode se apresentar como um ambiente homogêneo, paritário nas diversas direções, ou seja, a forma base. E pode ser apresentada como uma certa variante na forma cilíndrica direcionada para cima, ou como uma chamada fita de Moebius, na qual o movimento é sempre no mesmo lado, o qual nunca se encontra com o outro. Algumas dessas estruturas infinitas se visualizam durante a objetivação de alguns corredores estruturais. Existe o contato com a estrutura pilotante, que acontece somente a nível de reflexo rápido. Ou seja, quando vocês verem a informação, pilotem somente no intervalo do movimento dinâmico. Nesta fase de percepção, vou reler. Existe o contato com a estrutura pilotante, o que acontece somente a nível de reflexo rápido. Ou seja, quando vocês verem a informação, pilotem somente no intervalo do movimento dinâmico, nesta fase de percepção. Estou falando do tempo e lugar específico para a expansão do sistema de percepção consciente. Quando observamos uma estrutura como uma doença, informação da doença ou da direção indesejada de um evento, esta informação é dinâmica. Por isso, se pressupõe uma estrutura de acúmulo da informação e, a seguir, uma mudança nas suas características, como destruição, transformação, etc. A pilotagem desta estrutura dinâmica, a nível de rápida percepção refletora da consciência, consiste em saber entender tempestivamente em qual ponto iniciar a pilotagem. O sistema é tal que é possível iniciar a pilotagem na versão rápida, também na estática. É suficiente encontrar no sistema de concentração no subcórtex cerebral, sendo o subcórtex um campo não visível com os olhos, se dá uma estrutura de aproximação sobre os órgãos. Estes são os indicadores de ambas as mãos. A concentração deve ser feita das 22 horas e 45 minutos às 22 horas e 47 minutos. 2 minutos. E se adiciona a dinâmica da cor verde. Não entendo imaginar a cor verde, mas bem sim a ideia da dinâmica da cor verde. Como se forma a cor verde? Como se transforma? Como se move no mundo escondido? Qual forma de informação corresponde à cor verde? Ou seja, esta é a estrutura de estudo como tarefa. Precisa estudar todas as formas de informação a partir do ponto de vista da estrutura dinâmica. Existe o conceito da cor verde. Agora devemos colocar algumas questões e respondê-las. O que é a cor verde do ponto de vista informativo? Onde é colocado geometricamente?
Como podemos pilotar essa dinâmica se mudarmos a sua forma para poder mudar os eventos adiante e assim vai? O mesmo método pode ser aplicado a qualquer outro evento. Eu me refiro à cor verde do ponto de vista dos dados presentes. É conveniente entender que há uma estrutura de saída primária em direção à fase sucessiva. É possível sair na cor azul, roxa, etc. Trabalhar com uma combinação de cores para a formação construtiva dos eventos, no qual podemos subdividir os elementos das cores para obter o evento do espectro necessário. O espectro necessário já é também o evento que vocês desejam. Porém, isso é mais usual para a formação. Se antes observamos em qual diapasão espectral, em qual forma se encontra o evento adiante, e desejamos extrair alguns segmentos e substituí-los, então podemos substituir o espectro cromático também, só mentalmente, e o evento se forma. Este se chama estrutura espectral da formação do plano dos eventos. Porém, devemos saber formar o sistema de acesso através da aproximação às estruturas de base. Este pode ser encontrado imediatamente. Existe a possibilidade de aperfeiçoamento a nível lógico e de saída na estrutura do conhecimento. Ou seja, eu dou o conhecimento e este compensa os métodos irracionais. Gradualmente, este se transforma em capacidades racionais, quando se pode estudar qualquer estrutura desta posição. O que é a clarividência? É um sistema específico de cognição, ou seja, o conhecimento daquilo que está no futuro ou no passado, ou seja, o conhecimento de alguns aspectos de um outro plano. Eu dou o caminho para este conhecimento. Neste caso, o conhecimento é a pilotagem. E, por isso, a estrutura de base pode ser determinada a partir de qualquer estrutura, enquanto aquela de representação é uma onda, um campo ou uma onda secundária de informação. Existe o conceito da onda gás dinâmica. Quando é medida, aparece o fator do evento secundário. Por que eu usei a onda gás dinâmica? Porque os processos que acontecem nos níveis escondidos coincidem exatamente a nível das ondas secundárias reflexas. Eu deliberadamente os conduzi na estrutura ondulatória da percepção da informação, pois a forma é mais estática e rígida, porém podemos perceber também a estrutura ondulatória. E agora, por exemplo, devemos passar à percepção da estrutura ondulatória, ou seja, sentir as ondas. Se hoje vocês sentiram algum impulso na região do coração, essa era uma difração de onda. Vocês passaram à percepção sensorial. Algumas vezes é possível trabalhar com a forma. É igual, pois a forma não requer concentração para ter sensibilidade nos dedos ou em qualquer outra parte do corpo, enquanto a onda necessita de mais tempo para ser consciente, até mesmo do sinal recebido como reflexo. Esta é uma variante mais sensível.
A próxima variação como exercício é saber transferir a informação que há um aspecto de forma em informação da percepção com aspecto de estrutura ondulatória e obter, se houver tempo, sensações da influência segmentada da onda em qualquer órgão ou qualquer ponto, e assim vai. O processo de reconstrução do tecido, o que chamamos de cura, ocorre ao nível da reconstrução da estrutura informativa dos tecidos. Agora, eu darei a passagem para a estrutura dos tecidos. É possível sair, através da forma de base, diretamente na estrutura dos tecidos. E é possível fazê-lo através destes parâmetros ondulatórios. Neste caso, todos os processos rápidos, por exemplo, a ligação a uma informação que a uma determinada velocidade, podem ser convertidos em um simples sistema de training para a pilotagem da estrutura ondulatória e para a subdivisão das zonas de alta velocidade em zonas de menor velocidade. Deixa eu ativar novamente o aparelho PRK. Pronto, retornou. Continue com a concentração. Eu vou só concluir o item. Isso significa que não é obrigatório esforçar-se para seguir a maior velocidade destas substâncias. Pode-se entrar na superestrutura dos intervalos temporais grandes e fazê-lo dali, para perceber através da clarividência, clara sabedoria, incluindo a lógica, o impulso do pico segundo 10, 12 segundos, pode ser fragmentado em intervalos menores ainda. Entrem no espaço de desaceleração do tempo a nível de consciência, onde qualquer informação, mesmo a menorzinha de todas, pode ser vista em forma como o espaço. Então, não trabalhas mais com o tempo, e sim com o espaço. Eu, propositalmente, dou a tecnologia da mudança de pontos de vista. Mudando constantemente os pontos de vista, podemos passar de um nível de consciência para um outro. Sistema de mobilidade autônoma no aprendizado. Esta estrutura é medida como uma coluna vertical luminosa, de um nível muito potente. Às vezes, isto é necessário para a reconstituição de muitos processos do organismo. Nesta fase, eu dou, a partir do nível da percepção bem rápido, 3 fases fundamentais do pensamento, que a seguir serão formuladas como exercícios. Pergunta. Eu juntei assim tantas questões que, ao invés de colocá-las, talvez seja o caso de começar a estudar. Resposta. Sim, é necessário aprender a estudar as questões. Então, o aprendizado irá determinar o seu caminho, o qual está contido já nas próprias questões. Quando você escuta as minhas gravações, ou me segue na TV, ou lê as minhas lições, procure visualizar os campos. O que acontece a nível de visualização? Como os percebe a nível de cores? Antes você viu uma parte de uma esfera, esta começou a se manifestar. Qual é a situação neste momento? Pergunta. Consigo ver um círculo roxo que vai para baixo. Resposta. Correto. Eu dei o sistema de passagem da cor verde ao azul escuro roxo. Você saiu na cor roxa e eu gostaria que você soubesse trabalhar com todo o espectro,
sem pular algumas estruturas. Eu dou o trabalho e não somente com as cores, mas indico como saber pilotar qualquer estrutura através do desenvolvimento dos campos de informação, das formas de informação, e assim vai. Neste caso, foi feito sobre o exemplo das cores. Eu dou a tecnologia da aprendizagem que se transforma na pilotagem espiritual. Pergunta: e eu, o que posso fazer, já que não consigo me concentrar? Resposta: escreva tudo e observe o papel. A informação pode ser percebida, não necessariamente através da concentração. Pode ser percebida como informação inserida neste volume, por exemplo. O que você deve fazer é escrever no papel e olhar para ele. Pergunta: por que às vezes sinto um nó na garganta? Resposta: está relacionado à dose de radioatividade excessiva que você recebeu precedentemente. Você está gradualmente eliminando a radiação da sua glândula da tireoide e surge esta sensação de nó na garganta. Esta sensação diminuirá à medida que realiza a concentração. Eu dou o sistema da regeneração da estrutura celular. Você está descarregando isótopos radioativos das células. Como se faz para que estes sejam expelidos? A zona ideal de máximo contato com o ambiente externo é a glândula tireoide. É a glândula tireoide, ou seja, está fazendo do modo certo. Pergunta: tenho essa sensação dolorosa até quando bebo. Pode ser? Resposta: você está se esforçando demais e o tecido muscular está reagindo. Precisa saber pilotar qualquer estrutura, incluindo o próprio estado. Deve encontrar uma abordagem que permita a sensação na garganta de estar no limite da norma, por enquanto. Pergunta: é melhor se exercitar em um horário preciso? Resposta: sim. É melhor exercitar-se das 22 horas às 23 horas. Fora deste horário, podem fazê-lo quanto quiserem. Basta projetar mentalmente o próprio trabalho como se fosse tal hora, ou efetuar uma correção que torna o trabalho independente do tempo. Ao início, pode-se respeitar o intervalo temporal para compreender a conexão entre o tempo e o fator geográfico. O meridiano, que passa através do ponto comum de saída na informação, trabalha de maneira mais ativa neste horário. Por isso, a reação sobre a constante temporal é conservada. O tempo passa e continuará a passar. Quando vocês entrarem na estrutura de pilotagem secundária, será possível deslocar o tempo e será possível sair sobre a regulação deste horário. É possível mudar as estruturas informativas, assim como você conseguiu sair diretamente na cor roxa. É possível sair também em todas as outras estruturas pilotantes. Mas, para obtê-lo, vocês devem continuar a estudar as minhas lições a partir de vários aspectos da vossa percepção. Cada vez que repassarem o estudo dos meus conhecimentos, poderão perceber, cada vez que recebem conhecimentos completamente novos. Eu vou parar a leitura aqui, porque o vídeo está ficando muito longo e se torna cansativo. E
No próximo vídeo eu vou continuar a leitura a partir do item 12, que é o último item, e assim nós concluiremos a leitura do livro Sistema Unificado de Conhecimento. Então, obrigada por vocês me acompanharem o meu canal, o canal Denise Mug, e se vocês gostarem, deem um like e compartilhem. Obrigada, até o próximo.